Preciosos irmãos e ouvintes, na palestra de hoje, dentro do tema Verdades Ocultas, nós vamos aprender sobre o Livro dos Deuses, palestra entregue no dia 29 de abril de 2005. Ouçamos nesse instante mais uma mensagem que nos dá fé de arrebatamento. São Mateus, capítulo 4. A escritura que me veio agora aqui. São Mateus, capítulo 4, versículo 9, está escrito: E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Senhor, nós temos lido esta palavra Tua, que saiu dos lábios de Jesus de Nazaré, quando Ele encarou frente a frente a Satanás e o expulsou de sua presença, dizendo que somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor Deus servirás, e ninguém pode servir a dois senhores. Por isso nós temos optado por servir aquele que é para todo sempre, que de eternidade a eternidade Tu és Deus. E nesse instante nós Te agradecemos pelo conhecimento que o Senhor nos deu quando veio a revelação dos mistérios, quando o livro que estava selado foi aberto, e agora nós podemos ver a Tua palavra. Agora nós podemos ver que nós fazemos parte desta palavra, e pedimos que nesse instante o Senhor trate conosco de uma forma especial, nos colocando, Pai, naquele patamar. O Senhor nos viu antes da fundação do mundo, tendo as nossas mentes enriquecidas com o conhecimento de Deus, tendo nossa memória, todo o nosso ser, cheio com o Teu Espírito Santo, prontos para sermos arrebatados. Isto nós só podemos ter, só podemos adquirir, só podemos estar neste lugar, em lugares celestiais em Cristo, com nossa posição firmada em Cristo, na palavra, se o Senhor estiver em nós. Portanto, Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que os pedidos, os rogos de cada coração, a nossa necessidade mais profunda, que é de um pleno preenchimento do Senhor em nossas vidas, que sejam atendidas e que o Senhor se faça presente no nosso meio através de Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos. Nós temos, em culto anterior, falado sobre vós sois deuses, porque é o que está escrito nas Escrituras. Vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Isso está no livro dos Salmos. O irmão Branham, profeta de Deus, na mensagem, no livro dos selos, creio que no intervalo e também no segundo selo, ele fala que o homem era o Deus da terra. Foi uma posição que Deus colocou o homem. Era na mão do homem que estava o título de propriedade, que estava a escritura principal, e quando o homem caiu daquela posição, aquele título voltou para as mãos do dono original e estava ali selado com 7 selos. De acordo com o que disse o profeta na mensagem União Invisível da Noiva de Cristo, eu falo noiva por causa da tradução,
Mas você sabe que a noiva, quando ela se une, não é mais noiva, ela se torna esposa. Esta seria a tradução correta. Mas no parágrafo 48, o irmão Branham diz: qualquer filho é os atributos de seu pai. Dentro deste assunto de verdades ocultas, que estavam ocultas e que nos foram reveladas, nós poderíamos colocar o título desta reunião: O Livro dos Deuses. Já que no culto anterior falamos sobre vós sois deuses. Então eu quero começar com isso aqui que o irmão Branham começa a falar, na mensagem União Invisível. Qualquer filho é os atributos de seu pai. E igual como você estava nos genes de seu pai, no corpo de sua mãe, veja, quando ele era um moço jovem, vamos entender isso. Quando seu pai era um moço jovem, você já estava nele, nos genes de vida dele. Aquilo tem que sair do pai para a mãe. A vida, vamos dizer assim, o genes, o germe de vida. Vamos continuar com o que o profeta está falando. Estavas nele, e assim ele não podia ter confraternidade. Confraternidade seria na língua espanhola, confraternidade. Aqui para nós chamamos companheirismo, não é? Veja, assim, quer dizer, você no seu pai, antes do casamento você já estava nele. E assim ele não podia ter companheirismo contigo. O pai não podia te pôr no braço, o pai não podia brincar com você, o pai não podia te acarinhar, o pai não podia botar você para dormir. Ele não sentia esta alegria, este prazer de ter você em seus braços, porque você estava nele. E você estando nele, o pai se sentia sozinho. Estava só. Mesmo com 2 ou 3, 4, 5 filhos, que poderia nascer no futuro, o que vai nascer no futuro, mas mesmo assim, como ter? Como saber a cor dos olhos? Como saber o timbre de sua voz? Vem? Vamos voltar à leitura aqui. Estavas nele, e assim ele não podia ter companheirismo contigo, porquanto não te conhecia. Porém, então, através do laço fundamental do matrimônio, quando ele se uniu com sua mãe, fostes trazido à terra e te converteste na imagem de teu pai. Então, ele pode ter companheirismo contigo. Isto é que o irmão Branham está nos ensinando. Só depois do casamento, do nascimento, é que o pai pode ter companheirismo contigo. Agora, nisto agora, você já observa como anda a sociedade, como anda a humanidade. Porque se filhos, se gerar filho, cresceis e multiplicai-vos, esses filhos teriam que vir, teriam que nascer, debaixo de um pacto, de uma aliança feita. Aliança entre o homem e a mulher, que nós chamamos de casamento. Isto faz com que eles tenham cobertura. Cobertura. Aí quando é feito de qualquer maneira, aí no mundo, no ficar das pessoas, e já geram, nascem, nunca vai haver companheirismo, não vai haver confraternização, não vai haver união, porque não existe um pacto, um laço. Não existe um lar montado para dar proteção àquilo. E você veja que o cuidado de Deus foi este. Foi criar, foi ter um lugar, um jardim do Éden, foi fazer uma habitação na casa do meu pai. Tem muitas moradas. Vem? Mas eu quero continuar com o irmão Branham aqui, ainda. Foste trazido à terra e te converteste na imagem de teu pai. Então ele pôde ter companheirismo contigo. E assim eram vocês, filhos
e filhas de Deus. Agora é conosco agora, viu? Vamos sair do natural para o espiritual. Mesmo que você esteja aí em corpos naturais, mas temos que saber que não somos naturais, não somos comuns, não somos da terra, vem? Temos que saber que temos o nosso lado espiritual. E vamos dizer assim, esse lado espiritual tem que subir a um patamar de sobrenatural. Vamos aqui. Assim eram vocês filhos e filhas de Deus, antes de que houvesse uma lua, estrela, molécula, vocês eram filhos e filhas de Deus, porque vocês só são a manifestação, veja agora o que é que nós somos. Vocês são só a manifestação dos atributos que estavam em Deus no princípio. Amém? Porque só há uma forma de vida eterna, e essa era tu antes, reticência. Se ele tivesse continuado o assunto, que ele já lembrou de outra coisa, ele dizia assim: só há uma forma de você ter vida eterna. Você pode dizer, mas você está completando o pensamento do profeta? Porque eu conheço que ele pregou sobre esse assunto em outras mensagens. Eu entendo a linguagem dele dentro disso aqui. O que ele continuaria dizendo seria isto, olha. Porque só há uma forma de se ter vida eterna. É se antes da fundação do mundo você já estava em Deus. Porque aqueles que não estavam como atributos não podem nunca passar por uma conversão, não podem nunca passar por um processo de justificação, santificação e preenchimento do Espírito. Porque não tem semente. O caroço é xoxo, não tem genes de vida. Para expressar a vida, trazer adiante a vida que desceu de Deus para estar aqui embaixo. Então, Mombrana conclui assim: vocês não sabiam nada a respeito quando você nasceu. Você não sabia que estava no seu pai? Quando você nasceu, você não sabia que teve um casamento. Você só sabe que está ali, papai e mamãe. Mas você não sabe o que aconteceu. O namoro, o noivado, o casamento, a união entre os dois, tudo. Para vir uma gestação, ele só sabe o que quer comida, quer se alimentar, você não sabe de nada. Chega-se o tempo que ele vai aprendendo. Mombrana está dizendo, assim é os filhos de Deus. Você não sabe de nada, você não lembra de nada, você não lembra como foi este processo, mas agora você está aí expressando esta vida, e agora o que você quer é isto, é comer, se alimentar da palavra e saber o que aconteceu. Porque vai chegar um momento que a criança começa a perguntar: de onde eu vim, pai? Né? De onde eu vim, mãe? Fica todo mundo com vergonha, com medo de responder. Né? Esperando o menino crescer, e aprende de uma maneira errada lá na rua. Então é isto, quando não se tem um bom ensinamento ou uma cabeça boa para ensinar para os filhos de Deus o que é que eles são, de onde eles vêm, então eles vão aprender com pessoas erradas, vai aprender com doutrinas erradas, com ensinamentos que não é a verdade. E o que é que eles aprendem? É que eles se convertem, que eles são salvos na hora que eles vêm para o altar, e ainda o pregador ora dizendo: Senhor, escreva agora o nome dele no livro da vida. O que é isso? Aprendendo o processo de geração de uma maneira errada. Como nossos filhos, quando não ensinamos, eles aprendem lá fora de uma maneira deturpada. Isso é tão certo como 2 e 2 é 4. Viu? Até eles crescerem, amadurecerem e aprender as coisas da maneira correta, eles já quebraram a cabeça muito. Sofreram muito. E outros dizem assim: puxa, se eu tivesse sabido que era desse jeito, eu não tinha me enrolado tanto. Se eu soubesse que era assim, eu não teria ficado tão... Bem, uma das coisas que eu já falei aqui foi de uma jovem, não sei se vocês lembram, uma jovem que ela, com uns 12, 13 anos, ela cometeu suicídio. Falou para a amiga: eu tenho que morrer. Mas por quê? Porque eu estou com uma doença muito grave, muito feia. E eu tenho medo de falar para os meus pais. Simplesmente estava mudando de fase, ficando uma mocinha. Nunca ouviu sobre isso. Resultado, tomou veneno, e a amiga ainda ajudou. E ela disse: isso não tem cura, uma coisa dessa. Eu vou me acabar toda em sangue, meus pais nem podem saber disso. Isso é uma doença incurável. Ela tomou veneno e morreu.
porque não tinha informação de que processo era aquele. Você sabe, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente falando, se matando espiritualmente falando, porque não sabe o processo que tem que passar. Não sabe o processo que precisam passar. Estou falando isso agora no lado espiritual. Por isso que muitos vão para o espiritismo, vão para o candomblé, vão para tudo quanto é de coisa, procurando aprender. Eles não vão para serem piores, para se tornarem pessoas piores. Eles querem aprender alguma coisa. Vão para o gnosticismo, vão para tudo quanto é de coisa aí. E outros para o ateísmo. Bem? Mas veja agora, concluindo esse parágrafo, Mombrana diz: vocês não sabem nada a respeito, nem tampouco sabia quando estava em teu pai terrestre. Você que já gerou filhos. Teus filhos não sabiam que estava em você. Nem tampouco você sabia que estava nos lombos do seu pai. Agora, se nós não tivéssemos isso nas Escrituras, que ensinamento teríamos a respeito de como veio os filhos de Deus à existência? Já que estamos falando sobre o livro dos deuses. Tudo tem que estar registrado em livros. E o que é que as Escrituras dizem? Que Levi, ele dizimou quando estava nos lombos do seu pai. Agora, quando se prega sobre isso, simplesmente aproveitam para falar de dízimo. Quando a Escritura está mostrando ali tantas coisas juntos. Quer dizer, Levi, filho de Jacó, Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão. Filho, avô, bisavô, tataravô. Abraão, este Levi, uma quarta geração já, estava nele. Vem? Para que vocês entendam isso. O que é que o Mombrana está dizendo? Vocês não sabem nada a respeito de quando você estava com Deus, nem tampouco sabia quando você estava no seu pai. Aí você vai crescendo, você vai aprendendo, alguém vai te ensinando de onde veio, como foi que é formado, como foi que é gerado. Agora você está crescendo também na fé, na graça. Chegou o momento de também aprendermos como foi que nós chegamos aqui na terra, porque somente o livro dos deuses pode ter a resposta às 3 perguntas básicas da humanidade. De onde vim? Por que estou aqui? Para onde vou? Estas são as 3 perguntas básicas do ser humano. E eles não encontram resposta em nenhum outro lugar. A resposta está no livro dos deuses. Mas vamos continuar. O que eu li agora há pouco está na mensagem União Invisível da Noiva, parágrafo 48. Dentro deste assunto, verdades ocultas. Mas, livro dos deuses. O que é um livro? Já que Bíblia fala de biblioteca, livro, de acordo com o dicionário, precisamente o Everest, ele diz que livro é um diário, aquele em que se aponta as operações ou os acontecimentos, seguindo uma ordem cronológica. Isto seria um livro ou um diário. Você agora se lembre de uma palavra que Davi disse: antes que eu fosse formado, tu já sabias de mim, e enquanto meus ossos ainda, meu corpo estava informe no ventre de minha mãe, não tinha tomado forma, as coisas iam sendo acrescentadas em teu livro, a cada dia. Aí você diz, mas falastes agora que não é escrita assim, não é? Vocês precisam entender 2 coisas. Vamos para frente. No livro de Jó, vamos ler as Escrituras agora comigo? Jó, capítulo 23. Jó está antes de Salmo. Jó, capítulo 23, versículo 24. Não esqueça que o primeiro versículo que lemos, já que estamos falando sobre deuses, Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, porque nenhum outro Deus, se pudéssemos falar esta palavra, outro Deus, que não existe outro, mas estamos falando de Deus e deuses,
Nenhum outro pode se adorar a não ser o verdadeiro Deus, o único que dá a vida eterna. Então, vamos ler aqui a respeito de livros, no livro de Jó, no capítulo 23. Capítulo 23. Versículo 24, diz assim, aliás, é Jó mesmo? 23? Acho que eu anotei errado aqui. Devo ter anotado errado. Eu anotei a escritura errada, mas eu vou ler para vocês como está escrito. Ó, quem dera que minhas palavras fossem escritas. Vê? Quem dera, quem desse que se escrevesse em um livro. Vê? E como plomo fosse em pedras esculpidas para sempre. Estas escrituras, isso que eu acabei de ler, são as palavras de Jó. Mas eu creio que anotei errado aqui. Eu fico devendo isso para vocês exatamente onde está. Onde ele diz, ó, quem me dera, se minhas palavras fossem escritas em livros, vem? Ou com um pincel de ferro, fossem em pedras esculpidas para sempre. Está anotado errado isso aqui. Mas isso está nas Escrituras. Eu só não posso dizer para vocês agora em que parte exatamente está, porque a anotação não saiu boa. Bem, mas voltando a falar sobre deuses. Quando nós pensamos em deuses, nós estamos pensando em seres fora do comum. Pode as pessoas querem enxertar outra coisa ali. Aí você encontra pessoas que não são cristãs, dizendo que são. Pessoas que não são de Deus e se dizendo filhos de Deus, estão enxertados, sugando da seiva. Mas quando a palavra se manifesta, ela desmascara, como Jesus fez, dizendo, vós tende por pais o diabo. E eles diziam que era o filho de Deus. Veja, porque o filho de Deus, ele não nega a palavra, ele se identifica com a palavra. E se cada semente produz a sua espécie, veja, você pega ali um resultado de acordo com a natureza, sobre geração, sobre gerar. Você pega uma semente que se semeia, é aquela semente que vai produzir, e daí você tem um rato, ele vai produzir ratinho. Você tem um gato, ele vai produzir gatinho, ele não vai produzir cachorrinho. Viu? Você tem o homem, ele vai produzir homens. Agora, você tem Deus. Deus vai produzir deuses. Esse é o X da questão. O homem produz homem. Deus produz Deus. Deuses. Aí você diz, mas escuta, e se Deus produz deuses, se o homem produz homens, o que é que nós estamos produzindo se nós somos homens? Não esqueça, que eu não estou pregando só para vocês, não esqueçam nunca de que as Escrituras é bem clara no sentido da semente. No livro de Gênesis, que é o livro da semeadura, você encontra exatamente isto. Cada um produz de acordo com a sua espécie. E o que se semeia no livro de Gênesis, se colhe no livro de Apocalipse. Bem? Por isso no Apocalipse diz, vai ficar de fora tais pessoas, tais pessoas, tais pessoas, os idólatras, os abomináveis, os ladrões, os afeminados, tudo ficará de fora. Por quê? Mas não são pessoas que vieram de outras pessoas? Sim, mas não vieram de Deus. Deus produz deuses. Agora, e o homem que produz homens? Onde está nas Escrituras? Você encontra isso nas duas linhagens. Filhos de Deus e filhos dos homens. Isto está muito claro no livro do Gênesis. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas à vista, tomaram para si mulheres. A descendência de Sete, que é da descendência de Adão, foram chamados filhos de Deus. E eles não eram outra coisa a não ser pequenos deuses.
Mas a descendência de Caim foram chamados os caimitas de filhos dos homens. Porque homem produz outros homens. Mas os deuses provêm de Deus. Pegue a linhagem de Jesus, veja onde ela vai. Chega em Abraão, chega em Matusalém, Noé, todos aqueles lá, e Adão. E Adão de Deus. Essa é a linhagem por onde vêm os filhos de Deus. De modo que os filhos de Deus teriam que ser deuses. E Deus, veja, Deus, ele tomou o cuidado, Deus teve o cuidado. Como no tempo antigo, nascia o garoto, a menina, então não era como hoje, a facilidade de tirar os documentos, tirar registro. Os pais pegavam aquilo ali e na hora que a criança nasceu, né, ninguém anotou. E como não anotou, não se sabe, não tem como se tirar documento. Né? Você encontra isso muito. Como esse dia nessa viagem nós fomos, encontramos pessoas assim, sem poder se aposentar, porque não tem documento nenhum, não sabe que nasceu, não sabe quantos anos tem. É um problema. Né? Desse jeito. Agora, Deus teve o cuidado, veio, de escrever todas as coisas no livro. Tudo ele escreveu. Porém, em especial, nós citaremos 2 livros. Porque se você levar isto, já que estamos falando no livro dos deuses, você levar isto para o livro de Ezequiel, para o livro de Daniel, você vê ali que o ancião de dias se assenta e foram-lhe abertos os livros. E um outro livro que é o livro da vida. Nós vamos falar um pouquinho, de acordo com o tempo que tivemos ainda, aí, sobre 2 livros. O livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Para que você tenha uma ideia destas coisas. Livro da vida e o livro da vida do Cordeiro. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Você que gosta de acompanhar, você que gosta de estudar um pouquinho a Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Está aqui. E vi os mortos, que isso aqui já está falando do juízo final. Porque aí que está, eu falei antes que o que é semeado no Gênesis se colhe em Apocalipse. E a Jesus já disse que nenhuma árvore que meu pai plantou, se ele não plantou, será arrancada. Não foi ele que semeou, então será plantado. Quer dizer, se o filho não é de Deus, porque Deus conhece. Deus conhece seus filhos. E hoje, da maneira que o mundo está, a situação que o mundo está, os filhos sem saber quem é os pais, né? E muitos aproveitam, faz aquela problemática toda na mídia, em programa de televisão, para ter teste de paternidade. Viu? Não vai existir isso lá. Não, senhor, eu sou seu filho. Como? Eu não estive com nenhuma rameira, com nenhuma prostituta. Estamos falando agora de igreja. Mas eu criei, eu me batizei, eu me converti, passei tanto tempo. Mas você foi gerado? Mas eu não sou seu pai. Porque eu tenho que gerar deuses. E esses deuses estão escritos no livro dos deuses. Eles são manifestação da minha pessoa, do meu poder, da minha palavra. Por isso, enquanto eles estiveram na terra, eles procuraram viver a palavra. E agora está sendo feito a colheita, a separação. Vem? Então vamos aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, de acordo com aquilo que eles fizeram, como eles se comportaram, vem? Aquilo tudo ficou registrado no livro. Quem quiser se enganar, que se engane. Mas não existe apelação naquele dia. A apelação é agora. A apelação é hoje. Enquanto o Evangelho
da graça está sendo anunciado, chamando o povo ao arrependimento. Porque naquele dia não vai haver, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, está tudo registrado no livro. Não tem apelação aqui, está tudo registrado no livro. Agora, e os outros? Porque este julgamento aqui você já aprendeu que a noiva de Jesus Cristo não passa por esse processo. E vi mortos grandes e pequenos, tal e tal. Veja, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, que é a sepultura, né? Entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Porque o pai de família, ele teve o cuidado de escrever, veja, o nome de cada um de seus filhos no livro, o livro da geração dos deuses, para que você soubesse da sua origem. E você sabe da sua origem, não é lá. Você sabe da sua origem aqui. Porque o livro dos deuses, que estava selado com 7 selos, foi aberto e foi entregue o conteúdo do livro aqui na terra. Por isso que agora você está sabendo que você é um filho de Deus. Vós sois deuses. É o que diz as Escrituras. Vem? Mas aqueles que não são, não têm os nomes ali escritos no livro da vida. Mas e a outra parte que está tudo escrito? Por isso que estamos falando de 2 livros. Livro da vida e livro da vida do Cordeiro. Será que é 2 livros? Um aqui, outro lá? Ou são seções no mesmo livro? Isso não é ponto de discussão de maneira nenhuma. O irmão Brando chegar a dizer que são seções dos livros, né? Se você quiser entender um pouco sobre o livro da vida, você tem que ler as Eras da Igreja, onde ele fala sobre esse assunto. Bem, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o qual é o da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas nos livros. Nos livros. Agora, as obras de cada um está ali registrada. Apenas da igreja, noiva do Senhor Jesus Cristo, da esposa do Cordeiro, ela não tem suas más obras registradas ali. Ali só fala de sua fé, da sua confiança. Aquela incredulidade de tua vida é lançada ao dono original, que é Satanás, então aquela parte não se encontra ali. Se o diabo te acusar diante de Deus com coisas que você fez, se aquele sacrifício foi por você, você aceitou aquilo por fé, o diabo vai te acusar dizendo, olha, ele fez isso, ela fez isso, ele praticou isso, mais isso, mais isso, mais isso. Quem? Aquele lá. Então, veja se está no livro. Quando olha no livro, entende? Não tem página rasgada, não tem pedaço arrancado, mas quando se olha ali, não está falando nada de errado. Esta parte do livro, ninguém mexe. Esta parte do livro, não se tem acusação contra ela. Aqueles que estão no livro da vida do Cordeiro, eles foram comprados, resgatados, redimidos com o sangue de Cristo. Agora, o que é o que está escrito no livro da vida? Tenho ainda, creio que tem alguns poucos minutos, não é isso? Para concluirmos isso aqui. O que está escrito no livro da vida? Nós diremos que ali estão escritos os nomes, no livro da vida, de todos os viventes que têm nascido com a mancha do pecado. Isso quer dizer todos. Porque a Bíblia diz, todos pecaram. E nesse livro se encontra a história individual. Você acha que a sua não está? Você que me ouve? Vem? Nesse livro se encontra a história individual do nascimento natural de cada pessoa. Desde o seu primeiro gritinho até sua mortezinha.
Tudo fica registrado. Vê? Se não houve uma mudança espiritual, veja, se não se efetua nenhuma mudança espiritual de fundo com aquilo que está escrito ali, então você será julgado de acordo com as obras que estão escritas naquele livro. Porque não houve uma mudança espiritual. Você diz assim, vamos dizer aquela frase bem normal dos nossos amigos católicos. Eles dizem assim, eu nasci católico e vou morrer católico. Fala com todo orgulho. Eu nasci de pais que bebi, aprendi a beber, eu morro bebendo, morro bêbado. E outros ainda dizem, eu bebo sim e estou vivendo. Outros dizem, fumei tantos anos, aí é que eu estou forte. Então, nasceu com aquela tendência, morre daquele jeito, toda a sua vida foi obra de pecado, contrário às Escrituras, então será julgado de acordo com as suas obras, que está registrada no livro. Não tem como dizer, não, eu não fiz, não, eu não fiz, não, eu não fiz. Está registrado no livro. E quem registrou não é uma testemunha errada, não é alguém que foi comprado para acusar você. Quem registrou é aquele que conhece todas as coisas, que sabe o fim desde o princípio. Como negar que não fez? Bem, Moisés, o profeta Moisés, ele estava consciente da existência desse livro. E ele estava ali observando estas coisas. E observaremos agora a proporção que Deus fez isto. Como é que Deus fez? No livro de Êxodo, vamos agora para o Antigo Testamento, para lermos aqui uma escritura, no livro de Êxodo, segundo livro de Moisés, capítulo 32, Êxodo capítulo 32, versículo 31. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver. Êxodo capítulo 32, versículo 31. Assim tomou Moisés ao Senhor e disse, este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Com isto aqui você já observe que o nosso Deus, que as Escrituras diz, Deus dos deuses, não estamos nos referindo com esta expressão, falando sobre deuses de ouro e de prata, porque é pecado fazer isto. Você sabe quando João Paulo II estava sendo sepultado, a quem entregaram ele? O cardeal que deu a última bênção e que o encomendou o corpo e que se tornou o próximo Papa, o entregou nas mãos da Mãe de Deus, como se Deus tivesse mãe. Entendem? Fizeram de Maria uma deusa. Isto é pecado, é abominação. Salmo 115. Da nossa Bíblia e na Bíblia católica, creio que é o 114. Deixa me ver aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Quer dizer, toda glória é ao nome dele, não a minha. Porque Jesus disse, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a ele adorarás. É o que nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 9, se não me engano. Por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque me perguntariam as nações, onde está o seu Deus? A resposta é essa, mas o nosso Deus está no céu, ele faz tudo quanto lhe apraz. Mas os ídolos deles são prata e ouro. Isso quem é rico, né? Que a maioria é de gesso, de madeira, pule um pedacinho de pedra e tal. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Daí a pouco eles inventam histórias dizendo que um desses deuses dele começou a chorar, né? E o povo vai caravana e faz aquela coisa, e a paróquia enriquece com turistas. Daí a pouco descobre que era uma falcatrua, que alguém colocou uma aguinha dentro da cabeça da imagem. Vocês sabem.
Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Por isso que precisa do andou. Devagar com o andou, com o santo é de barro, não é assim? Tem pés, mas ele não anda. Tem que as pessoas carregar. Nem som algum sai da sua garganta. Agora veja a maldição. Semelhantes a eles sejam os que o fazem, e todos os que neles confiam, nesses deuses feitos de prata, de ouro, de pedra, ou seja, do que for. Isto é o que eu encontro nas Escrituras. Agora, por que eu lembrei deste salmo? Não é proposital, mas por causa do que nós lemos aqui em Êxodo. Vamos voltar onde estávamos. Aqui foi só uma palhinha, né? Vamos voltar onde estávamos aqui em Êxodo, capítulo 32, versículo 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: este povo cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Fizeram um ídolo, uma imagem. Bem? Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Moisés, um pequeno Deus, porque era filho de Deus, está agora intercedendo pelo povo, porque o povo tinha um pecado por ter feito um Deus de ouro, uma imagem, para prestar-lhe culto, render homenagem, pagar promessa. E Moisés estava intercedendo, dizendo: Senhor, perdoa eles. Em outras palavras, se o Senhor for destruí-lo, se o Senhor não perdoá-lo, então risca meu nome do livro da vida. Do livro. É assim. Risca-me do teu livro que tens escrito. Moisés estava consciente deste livro. Ele intercedeu, ele amava tanto o povo. Mesmo o povo naquela situação, ele disse: Senhor, perdoa o povo ou mentira. Me mata também. Porque morte é separação eterna de Deus. Agora, ele estava pedindo, dizendo: ou tu perdoa o povo, ou mentira do rol dos deuses. Mentira do livro dos deuses. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Moisés não pecou. Moisés não se curvou. Moisés não adorou. Os outros fizeram. Olhe, nenhum desses entrou na terra prometida. Todos morreram no deserto. Nenhum desses entrou. Porque adoraram outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. E isto é idolatria. E nós poderíamos pegar isso e trazer para os nossos dias e mostrar a idolatria hoje, que não é somente adorar a imagem de escultura, mas é adorar deuses. Procurar adorar filhos de Deus. Colocar filho de Deus em posição que não lhe cabe, na posição de Deus. A oração de Jesus foi esta: que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. O anjo que te trouxe a revelação do livro dos deuses, ele não quis adoração. Leia isso no livro de Apocalipse, quando João quer se prostrar diante do anjo que lhe traz todas as revelações. Ele disse: não, eu sou um dos, conservo teu, um dos profetas, adora a Deus. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz este povo para o lugar de que te hei dito: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, sobre eles visitarei o seu pecado. Deus disse: agora eles não vão morrer. Leva ele para o lugar que eu disse, e o meu anjo irá diante de ti. Mas no dia da visitação, quer dizer, vai ter um dia de acerto de conta. Então naquele dia eu visitarei ele no seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo por ter feito o bezerro que Arão formara. Viu? Moisés estava consciente deste livro e que podia ser riscado. O livro da vida
Tem nomes ali que podem ser colocados, tem nome que está lá e pode ser tirado. Este é o problema. São 4 tipos de pessoas. Qualquer dia pregaremos exclusivamente sobre este assunto. Mas no ser ante o trono do juízo de Deus e ser julgado de acordo com as obras realizadas enquanto viveu. Enquanto viveu. Por quê? Aqueles que passarem por um julgamento no grande trono branco e que tiveram uma mudança espiritual aqui na terra, eles vão receber de acordo com as suas obras. E não pense que é somente condenação. Porque é lá que será separada as ovelhas dos cabritos. Vem? Mas aqueles que for receber de acordo com suas obras, que tipo de obra foi esta? Aí nós já teríamos que entrar para a epístola de João, quando diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas isso é assunto para um outro culto, se o Senhor permitir. Então você vai ter que descobrir qual é as obras do diabo. E estas obras do diabo, se você praticá-las, então imagine que sentença você terá quando for julgado pelas suas obras, pelas obras que praticou. Deixa eu me ver aqui se dá para falarmos um pouquinho sobre o livro da vida do Cordeiro. Quanto tempo? Para 1 hora por aí? Tá. Livro da vida do Cordeiro, para concluirmos. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Vamos ler isto aqui. Eu gostaria de ser mais rápido nessas coisas, mas para esclarecer melhor, ficar bem mais esclarecido, a gente sempre faz umas voltas, né? Para voltar para o mesmo ponto depois. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, está escrito: e adorá-la-ão a besta, né? Todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Já não é livro da vida isso aqui. No livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Adoraram a besta todos os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro, ele é similar ao anterior que falamos dele. Apenas com a diferença de que tem neste livro da vida do Cordeiro o selo do Cordeiro. Veja, o qual derramou seu sangue para redimir aqueles que estão escritos no livro. Por isso, estes não vão ser julgados por obras que praticaram. Veja, estes é incondicional. É aquele: se fordes infiel, eu permaneço fiel. Vem? Não depende das minhas obras, nem das suas obras. Você não faz boas obras para ser salvo, para ganhar recompensa ali. Não. Você pratica boas obras, você é bom hoje porque você foi redimido, tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Agora, os outros é aqueles que diz assim, ó: mesmo um copo d'água que desce a um desses pequeninos terá recompensa. Isto é para os outros que não pertencem à esposa de Cristo, que não faz parte da noiva, igreja. São outros que serão salvos, mas que não são eleitos para arrebatamento, para rapto. Então vamos ver aqui. Este selo faz uma grandíssima diferença, porque só se aplica aos que nascem de novo. Este selo do Cordeiro é aplicado naqueles que nascem de novo. De modo que este é o livro do segundo nascimento dos crentes. O primeiro livro, o livro da vida, é o livro que conta a vida natural do homem natural. Este outro livro
É o livro do segundo nascimento, ou do nascimento espiritual. Por isso que não tem nada de tua vida passada. É o livro que conta o teu nascimento no espírito, do nascer de novo. Por isso Jesus diz: quem não nascer de novo não pode herdar o reino de Deus. Neste livro se escreve as ações das novas criaturas, enquanto no outro é escritas as ações da velha criatura e tal. No livro da vida do Cordeiro é escritas as ações da nova criatura. Um exemplo disso é que o Novo Testamento, ou o segundo livro, só conta a fé de Abraão, a firmeza, o caráter deles, a maneira que se comportaram tão bem diante das provações, mas não conta os problemas que eles tiveram, mentira que eles cometeram, coisas erradas que praticaram. Não está no Novo Testamento. Esse selo é só para eleitos. Veja isso aqui. É observar que este caso, veja, o que estão escrito neste livro, eles não comparecem perante o trono de juízo. Os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, eles não comparecem perante o trono de juízo. Esse é um dos mistérios que o sétimo anjo veio revelar. Porque já foi julgado, já passou pelo julgamento. Veja, seus pecados já foram julgados e limpados em vida, através do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Por isso que quando o Apocalipse fala do livro da vida do Cordeiro, já mostra que foi morto antes da fundação do mundo. Vem? Esses têm, enquanto eles estavam em vida, eles foram limpos e purificados através do sangue do Cordeiro. E estes que têm suas vidas purificadas, limpas, pelos... Esse é o que comprova, esse é o que dá a sentença daquilo que você é. Pelo natural você veio pela linhagem. Você nasce de Deus. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Por isso você crê. Veja, mas o que é gerado de Deus se guarda a si mesmo e o maligno não lhe toca. Amém. É propriedade privada, exclusiva de Deus. Por isto, clamava Jó, desejando que suas palavras fossem escritas em um livro. Porém, ele não sabia que estava sendo escrita, inclusive suas palavras e suas ações. Era o desejo dele. No entanto, estava sendo escrita. Então, para concluir isto aqui, meus amigos, eu desejo introduzir as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o irmão William Marion Branham. Vamos aqui. União invisível da noiva. Parágrafo 155, 157, 160, 61 e 169. Para concluirmos isso aqui. É pouca coisa. Aqui traz à vista os dois livros que eles vão a ser mistérios. Quando você lê o livro das 7 eras da igreja. Olha, eu nem sabia que ele ia citar isso. Eu não examinei essa parte que eu estou lendo aqui antes desse culto. Mas eu falei antes que se você quisesse aprender sobre esses livros, lê-se nas eras da igreja. Aqui está a confirmação. Veja. Isso aqui traz à vista os dois livros, que eles vão ser mistério, ou misterioso. Mas quando você lê o livro das 7 eras da igreja, os dois livros, um diz que você pode pôr seu nome, e ele nunca sairá. Veja. E o outro dizia que é tirado seu nome do livro da vida. A primeira vida, a tua primeira união, foste, juntado ao nascimento pela natureza. Porque você veio de um ato natural. Um ser humano sendo associado, homem e mulher se juntaram.
associado juntamente em um assunto sexual, o qual trouxe aqui teu nascimento de vida. E isso é associado com o pecado e morte. Essa é a razão pela qual tens que nascer de novo. Teu nome, no primeiro nascimento, veja, teu nome de primeira natureza, que nasceu, foi posto no livro da vida, e todos os atos foram escritos também nele. Tudo que tens feito debaixo dessa natureza foi posto no livro chamado O Livro da Vida. Mas quando, por meio da morte espiritual, és separado da tua primeira união, e agora tens nascido de novo, teu nome está agora em um novo livro. Um novo livro. Não é o livro da vida, mas é o livro da vida do Cordeiro, o qual o Cordeiro foi quem te redimiu. Amém. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Senhor, nosso bondoso Pai, nós te agradecemos nesse instante por tuas verdades, por estas verdades que estamos proclamando, nos chamamos de volta para casa, mostrando qual deve ser nossa natureza, qual deve ser nossa... Amém, Senhor. Amém e amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Vem tu, chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém. Deus os abençoe. Até domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde. Tenham todos um bom final de semana. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor. Ó, que Deus vos guarde em sua luz. E assim, meus preciosos irmãos e ouvintes, nós estamos encerrando por hoje mais uma mensagem de fé. Acesse o nosso site de evangelização, www.doutrinadamensagem.com. Envie seu e-mail para doutrinadamensagem@gmail.com. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz.